Fala pessoal, Dante aqui e hoje estou empolgadíssimo com esse comparativo Galaxy Watch 5 Pro versus Galaxy Watch Ultra, o lançamento da Samsung nesse ano de 2024, o smartwatch mais parrudo, polêmico da Samsung versus o consolidado Galaxy Watch 5 Pro. E quem está assistindo esse vídeo, tenho certeza, entende que apesar deles terem 2 anos de diferença dos lançamentos, o Watch Ultra é basicamente o sucessor espiritual do Watch 5 Pro aqui, né? Então acho que vai ser bastante interessante esse vídeo para quem tem um desses, está pensando em trocar ou de repente está no mercado vendo qual que compensa mais a compra. Afinal, o Watch 5 Pro ainda é vendido pela Samsung 0 km, vamos dizer assim, e o Watch Ultra acabou de lançar e está com preço bem caro. Então acho que vamos falar um pouco disso ao longo desse vídeo. Vamos lá. Bom, então só para dar um pouco de contexto, antes da gente entrar nos detalhes aqui, começar a comparar de fato os relógios, vou falar um pouco do meu histórico com esses smartwatches. Eu tive lá atrás o Galaxy Watch original de 46mm, que tinha um design redondo, assim, mais similar a esse Watch 5 Pro aqui. Ele era de aço, né? Ele tinha o bezel rotativo, né? Que ficou muito conhecido, muito famoso. E eu usei ele por um bom tempo, depois de 2 anos eu troquei por um Watch 4, e aí logo depois eu já troquei para o Watch 5 Pro. E aí o Watch 5 Pro foi o cara que me fez, de fato, começar a usar o relógio para valer, porque com tantos sensores, tantos dados de saúde interessantes, eu passei a usar ele no meu dia a dia, passei a utilizar dormindo e controlar minha saúde, meu lifestyle, vamos dizer assim, de uma forma completamente diferente do que eu fazia antes. Então agora que lançou o Watch Ultra, aí sim eu vi que tinha um substituto, ao nível dele, né, vamos dizer assim, porque o Watch 6 Classic era uma pegada um pouco diferente, a gente fala disso um pouco mais para frente, mas aqui sim eu acho que valeu a troca, a substituição, e vamos falar um pouco disso. Mas o importante é vocês saberem que já tem um tempo que a Samsung vem trabalhando a linha de relógios, sempre tem uma linha mais parruda, depois eles vão para algo um pouco mais clássico, mais tradicional, e agora eu acho que eles mesclaram de vez aí as linhas com essa separação do Ultra e da linha tradicional. Bom, vamos começar então colocando as especificações aqui na tela para vocês terem uma noção do que cada um está carregando aí embaixo da carcaça e onde estão as diferenças reais, né? Além desse design completamente diferente, onde estão as principais diferenças. Então, começando aqui pelo Watch 5 Pro, que é o mais antigo, lançado em 2022 pela Samsung. O Watch 5 Pro foi o primeiro relógio da Samsung com a case de titânio e ele foi lançado ali, se eu salvo engano, um mês antes do Apple Watch Ultra, então teoricamente foi antes do Apple Watch lançar essa tendência também com a case de titânio. Além disso, naquele ano foi um pouco atípico o lançamento dos relógios da Samsung, porque eles tinham o 4 Classic e eles tinham a linha 4 tradicional, e aí eles simplesmente lançaram o Watch 5 Pro e a linha Watch 5 normal. E aí eles se livraram daquele visual mais clássico com o bezel rotativo do Watch 4 Classic e fizeram esse aqui com essa tela côncava, né, protegida por essa curvatura, e que ela tem um bezel giratório aqui, só que virtual, né, que você acaba se acostumando, é interessante. Eles alegaram na época por uma questão de resistência, robustez, e de fato, meu primeiro Galaxy Watch, aquele de 46mm, ele tinha o bezel giratório, e depois de algumas pancadinhas ele começa a ficar meio travado, mas eu tenho certeza que a Samsung poderia muito bem resolver isso, tendo o investimento que eles têm em pesquisa e desenvolvimento, enfim. Sei que é possível, mas eles não quiseram fazer e fizeram dessa forma. Então eles lançaram a case em titânio, um watch mais robusto, né, com todas as funções de saúde, sensores melhorados, fizeram toda uma argumentação, o sensor de temperatura que foi lançado nessa geração também, fizeram toda uma argumentação da curvatura aqui embaixo, eu lembro muito bem disso, e alegaram que os sensores estavam melhores. Então beleza, o Watch 5 Pro foi lançado e se tornou aí o melhor smartwatch da Samsung até o ano seguinte, onde foi lançado a linha Watch 6. Só que aí o Watch 6 não teve um substituto direto do Watch 5 Pro. Uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar, bateria do Watch 5 Pro também muito maior do que da linha 4. Então lá a gente estava falando, se eu não me engano, de 425 mAh, um salto para 590. Então isso sim fez muitos fãs do smartwatch, o Galaxy Watch original, que tinha uma bela bateria, uma bela vida útil de bateria, virem para cá de novo, porque o Watch 4 estava com uma bateria não muito satisfatória, e aí esse aqui voltou a ter com 590 mAh uma bateria com uma vida satisfatória de 2 a 3 dias mais ou menos de uso, vamos dizer assim, moderado para intenso.
Então, com a linha Watch 6 não veio um substituto direto para o Watch 5 Pro, afinal eles lançaram a versão Classic, eles lançaram a versão tradicional, mas faltou uma versão em titânio, com a bateria maior e todas as características positivas que o Watch 5 Pro trouxe para a linha. E agora esse cara chegou, o Watch Ultra tem exatamente isso que eu falei e mais um pouco. Então ele tem uma case em titânio, volta a ter a case em titânio, no meu caso aqui, essa é a cor, se eu não me engano é cinza, não, é o prata, acho essa cor, que eles chamam aqui no Brasil, né? Porque ele tem a versão toda escura, que é o cinza, e essa aqui é a versão prata, que tem esse jogo de preto com esse titânio meio escovado, mas ele tem um brilho, enfim. E ele também tem um jogo de cores aqui. E ele volta a ter, então, titânio empregado, ele volta a ter a bateria de 590 mAh do Watch 5 Pro, é o mesmo tamanho de bateria, é a mesma bateria. E além de tudo, ele tem esse visual super polêmico do lançamento. Eu não tô aqui com a pulseira laranja, que foi a que gerou mais polêmica pela similaridade com o relógio da Apple. Mas vocês veem que ele tem esse visual mais quadrado, que sim, você pode dizer que é inspirado no Gear Sport lá de trás, uma versão maior e mais robusta, pode dizer que é inspirado nos Panerai, por exemplo, também acho que é uma comparação bacana, e até mesmo alguns outros relógios, né? A Samsung não fez nada muito surreal aqui, mas ele é um visual mais quadrado que o Apple Watch Ultra. Quando você compara lado a lado, e eu já tive essa oportunidade, você percebe que eles não são tão similares assim, mas é que aquela foto de lançamento, o botãozinho aqui, a pulseira laranja, inclusive essa pulseira que vem com ele, que é muito bacana, tá? Uma qualidade sensacional, é muito similar à pulseira que vem, uma das pulseiras que vem no Apple Watch, né? Então, de fato, não é uma cópia descarada, isso eu posso garantir para vocês, mas tenho certeza que a Samsung se inspirou ali em algumas características de sucesso do Apple Watch Ultra e empregou aqui. Então, já que estamos aqui para comparar, os dois aqui têm as pulseiras originais, tá? Eu já tenho várias outras, eu usei o Watch 5 Pro com várias outras ao longo desses anos, mas essa é a pulseira original. Então ela vinha com um ímã aqui, deixa eu vestir, vai mais fácil mostrar para vocês. Então ela vem aqui, você ajusta direitinho e aí você já tem sua medida, ela prende, fica super bem ajustada, uma pulseira de borracha bastante resistente, mas eu tinha uma reclamação desse fecho, né? Como ele fica alto aqui embaixo, para quem trabalha muito digitando, com o braço encostado na mesa, como eu uso o relógio o tempo todo, ele acaba incomodando, né? Porque fica encostando aqui embaixo e incomoda um pouco. Então esse fecho me atrapalha nesse sentido. E para dormir eu também acho uma pulseira um pouco pesada, porque ela tem essa questão aqui toda em titânio, tem o ímã, é uma borracha grossa, bem duradoura, então não é a pulseira mais confortável para dormir ou até mesmo para trabalhar. Mas é uma pulseira sim boa para esportes, talvez para correr nem tanto por causa do peso que eu falei, mas aí vai de cada um, não é um relógio pesado. O acabamento de titânio, mudando um pouco aqui de assunto, ele para por aqui, aí você tem aqui um plástico, eu acho que é um plástico, né? É um material de outra cor, de outra textura, e os sensores. Então aqui você tem o sensor de temperatura e o sensor de batimentos cardíacos, tudo aqui embaixo. A tela, como vocês viram, é de 1.4 polegadas, um pouco menor do que aqui, e esse é o Watch 5 Pro. Agora, comparando aqui com o Watch Ultra, então a gente tem esse acabamento aqui embaixo, sinceramente, eu não sei se é titânio, eu acho que é uma espécie de plástico também, mas na mesma cor aqui de cima. E aí vocês podem ver o sensor de batimentos aqui. Já tem uma disposição diferente dos sensores, das luzes. A Samsung diz que fez uma melhoria bem grande nesse ano, nesse sentido. Você vê ali o sensor de temperatura também, e você vê aqui as pulseiras, tem esse sistema para destravar. Eu já tive um pouco de encrenca com eles, nem sempre eles são fáceis de apertar aqui para conseguir tirar a pulseira, mas é um mecanismo bastante inteligente. Ele não é mais compatível com essas pulseiras tradicionais, aqui no caso do Watch 5 Pro de 20 milímetros, e aqui no Watch Ultra a gente já tem pulseiras maiores e com esse novo mecanismo. Mas já existem adaptadores também no AliExpress, isso não é limitação. Você consegue comprar um adaptador e aí você consegue encaixar esse tipo de pulseira nele, você não precisa perder necessariamente as suas pulseiras. Mas saiba que, por padrão, ele já segue um tamanho diferente. Além disso, aqui na lateral você vai ver que você tem 3 botões aqui no Watch 5 Pro, esse aqui inclusive onde você faz o eletrocardiograma. Aqui a disposição é parecida, você também tem um eletrocardiograma no laranjinha aqui de cima, e o do meio é o botão de ação, no meu caso está setado aqui para iniciar o exercício, no meu caso a esteira, e aí você tem os mesmos 2 botões com as mesmas funções, você ganhou esse adicional. Ele também, se eu não me engano, segurando aqui, você adiciona a sirene, ou o modo de emergência, e ele tem uma sirene bastante alta, como você pode ver. Vou esperar ela tocar aqui.
Ó lá, ela começa baixinha, e se você não responder nada que não parar, ela vai gritar bem alto. Pois é, bem alto, basta você ligar apertando dessa forma e você já tem aí um alerta de emergência. Então a tela, como vocês podem ver, 1.5 polegadas, comparado com 1.4, ele parece bem maior e é mesmo, porque ele tem 47 milímetros versus 45. Em termos de espessura, a Samsung divulga um pouco errado a espessura desses relógios, porque até onde eu sei ela não divulga essa parte arredondada dos sensores, então ele parece ser mais fino do que é, mas os dois têm uma espessura similar, tá? Como vocês podem ver. O Watch 5 Pro não é nada magrinho também. Bom, e pra gente fechar esse comparativo de design e acabamento aqui, eu confesso para vocês que o Watch Ultra aqui, ele passa assim uma sensação um pouco mais premium do que o Watch 5 Pro, e eu acho ele um relógio mais bonito. O acabamento do titânio, eu gosto muito desse fosco, mas lá no primeiro vídeo eu já falei que ele riscava, cara, eu abusei desse relógio, viu? Eu usei em todas as situações possíveis, dormi, acordei, nadei, tudo possível, e ele tá inteiro, tá com alguns riscos, mas sobreviveu. Mesmo assim, essa carcaça, ela parece riscar mais fácil do que essa. E esse acabamento aqui, ele tem, eu acho que é um plástico aqui, um plástico bem áspero, que parece bastante resistente na lateral, talvez risque menos do que a lateral em titânio aqui. Mas você acaba perdendo um pouco da sensação mais premium do relógio, né? Por você não ter essa lateral fechada em titânio também. Se é titânio, tá num acabamento diferente. Eu acho que é um plástico mais grosso, tá? Enfim, a parte traseira aqui também ela já passa uma sensação mais premium. A pulseira aqui tem uma borracha bem bacana também, talvez até um pouco mais grossa que essa. Eu acho que ele passa assim essa sensação, mas de novo, é um relógio que lançou mais caro do que esse custava na época, então já é um passo acima mesmo. Eu acho que ele responde, né? Essa cor, pelo menos, eu achei muito bonito, o Watch Ultra. Aí, só para deixar claro, tá? O bezel giratório não voltou, continua sendo virtual. Bom, vamos falar um pouco do meu uso, então, o uso real, quais são as diferenças. Eu acho que tem uma coisa que eu quero tirar do caminho aqui logo de cara, é que este aqui, o Watch 5 Pro, não teve versão LTE vendida no Brasil. Um grande pecado da Samsung, que eles vendiam as versões mais simples do Galaxy Watch 4, o Watch 5, com LTE, e o Watch 5 Pro simplesmente não teve versão LTE, pelo menos até onde eu sei não teve. Se alguém sabe se teve em alguma versão limitada, enfim, comenta aí, mas que eu saiba não teve, e aí não fazia nenhum sentido para mim. Era um relógio que custava, se eu não me engano, R$ 3.600 em 2022, era caríssimo, e eu lembro porque eu comprei no lançamento e doeu muito, e não tinha LTE. E aí você vem aqui para o Watch Ultra e todas as versões vendidas, na verdade é uma versão única, né, em duas cores, são com LTE. E eu acho que isso foi o que a Samsung deveria ter feito lá em 2022, e eles perceberam o problema e agora sim corrigiram e trouxeram um relógio mais top, na configuração mais top. Eu acho que tem sim que ter LTE, inclusive eu ativei hoje o eSIM aqui no meu Watch Ultra, e aí é uma sensação de liberdade de poder sair sem o smartphone, ou de não depender do smartphone, que eu acho que é importante para quem está pagando tão caro num relógio, com tantos recursos. Então, tirado esse, que talvez seja o maior defeito do Watch 5 Pro, para quem precisa, o resto a gente consegue já falar um pouco melhor. Então eu usei o Watch 5 Pro esse tempo todo para dormir, para fazer meus exercícios, inclusive esse ano eu usei o Watch 5 Pro todos os dias, durante quase que o tempo todo, deixava carregando enquanto eu tomava banho, para poder usar ele sem parar e medir aí minhas calorias, minha atividade diária, meu sono, que ele tem uma medição de sono fantástica, sensacional, acho que dá dados bem interessantes, e com isso eu consegui ali, monitorando, inserindo minhas calorias no aplicativo, eu consegui perder em torno de 8 quilos ali em 2, 3 meses, só utilizando o relógio, claro, seguindo uma dieta, seguindo uma rotina de exercícios, mas medindo meu déficit calórico pelo Samsung Health, usando as medições do relógio. Então, alguma precisão eu tive ali, com certeza, pelo menos na questão evolutiva eu tive. Então, eu acho que o relato já deixa bem claro, né, que esse tempo todo eu senti muita firmeza aí nos recursos de saúde do Watch 5 Pro. Então, eu vou dar um exemplo aqui, um dos principais recursos, que é a medição do sono, aqui uma noite de sono muito boa, excelente, 91 pontos, medida com o Galaxy Watch 5 Pro. Então, para vocês terem uma ideia da profundidade de detalhes que o relógio traz nas medições. Então, aqui
todo o relatório de sono, os laranjas são os pontos em que eu estive acordado, enfim, oxigênio no sangue, então aqui ele teve alguns momentos que ele não conseguiu medir, mas aí pode ser uma questão de ajuste no pulso. Ele mede o ronco também, temperatura na pele durante o sono, era um recurso que eu reclamava, porque ele tinha o termômetro, mas não fazia nada com esse dado, e agora ele me dá a variação da temperatura, é bom saber se eu estou dormindo num ambiente mais frio, mais quente, a variação da minha frequência cardíaca, então todas essas análises ele foi recebendo atualizações e foi evoluindo, melhorando nesse sentido. E se você pegar agora aqui um relatório do Watch Ultra, você vai ver que você está basicamente no mesmo tipo de relatório, ó, tem uma questão de movimento aqui também, oxigênio no sangue, ó, uma noite que ele pegou legal, nunca abaixo de 90%, roncando, temperatura da pele, frequência cardíaca e a frequência respiratória, que também é uma novidade. Então ele vai um pouco além, ele tem também o recurso de identificar a apneia do sono, que foi um recurso desenvolvido no Brasil, olha que interessante, desenvolvido pela Samsung no Brasil, para o Watch Ultra e para o Watch 7, mas aí, olha que curioso, que ainda não está disponível no Brasil. Eu espero realmente que a Samsung consiga a liberação para poder disponibilizar, porque é um recurso muito interessante. E que com o Watch 5 Pro, só nessa medição que ele já tinha de oxigênio no sangue, eu estranhava que tinha alguns pontos que estava abaixo de 90% de oxigenação. Se era realmente abaixo ou não, não sei, porque seria muito baixo. Mas isso me fez procurar um médico e fazer um exame de polissonografia lá atrás, 2 anos atrás, e ver que de fato eu tinha uma apneia moderada. Isso identificado inicialmente pelo relógio, junto com alguns outros sintomas que me levaram ao médico e eu identifiquei através do exame. Então, apesar dele não ter na época a detecção de apneia, que foi lançada agora inclusive no Apple Watch também, ele já me deu alguns indícios que me fez procurar um médico, então isso foi bastante interessante. E agora eu realmente espero que a Samsung disponibilize logo aqui no Watch Ultra esse recurso e que continue atualizando e nos dando mais informações, porque eu já acho fantástico. Inclusive estou interessado em pegar o Galaxy Ring para complementar essa parte do sono e ter mais informações também. Bom, agora falando de exercício, então aqui um treino de esteira, 5 km, nada muito absurdo, mas um treino normal. Então aqui vocês estão vendo dados do Watch 5 Pro, então ele me dá já as zonas de frequência cardíaca, onde eu fiquei mais, então isso já me dá bastante informação, o gráfico, então foi um treino de tiros, então que foi subindo e descendo minha frequência, assim como a minha velocidade. Aqui eu consigo ver o gráfico de frequência cardíaca, vocês podem ver que acompanha o gráfico de velocidade, obviamente, então não foi um treino tão intenso, mas ele me dá todos esses detalhes aqui. E agora um treino com o Watch Ultra é muito similar, como vocês podem ver, as informações são mais ou menos no mesmo teor, todas as zonas de frequência cardíaca, enfim, tudo isso que eu consigo ter. Eles também medem a recuperação da frequência cardíaca após o exercício, então se você continuar usando o relógio depois do treino, ele também vai te dar algumas informações com relação a isso. Agora, o que é interessante, o Watch Ultra, ele adicionou essa pontuação de energia, que ele vai lá medir o seu sono, seu exercício, sua alimentação, e vai te dar uma pontuação de energia com algumas dicas. Aqui, como vocês podem ver, ele já pega aqui a variação da frequência cardíaca durante o sono, frequência cardíaca média durante o sono, média do tempo de sono, então se eu dormir bem, a consistência da hora que eu durmo eu acordo, enfim, ele vai avaliando isso todos os dias para me dar aqui o meu score de como eu deveria estar me sentindo, e ele também vai me dar algumas dicas. Então olha aqui, foco na recuperação. Ele me diz se eu dormir muito tarde, eu preciso dormir mais cedo, se eu comi muito tarde, isso causou minha frequência cardíaca ficar mais alta durante o sono, enfim, ele vai me dar todas essas informações e vai me dizer o que eu devo focar ao longo do meu dia, focar na atividade física, medição de estresse, composição corporal, tudo isso a gente já conhecia no Watch 5 Pro. A questão da medição de pressão, então você tem que calibrar, os 2 relógios precisam ser calibrados todo mês com um aparelho de medição de pressão arterial para você poder ter um resultado mais apurado, e mesmo assim eu garanto que não é perfeito. Agora, esse recurso aqui, tenho certeza que pode ter algum médico aí que pode nos explicar com mais detalhes do que se trata, mas eu acho muito estranho, porque ele não sai do mesmo lugar, tá vendo? Ele fica todo parado aqui, não me diz mais nada sobre, e pelo que eu vi, todo mundo tá com um resultado parecido.
Então ele é uma função que está no Labs ainda, então vamos dizer assim, está em beta, mas eu ainda não entendi o que ela quis dizer, apesar da explicação dele aqui, ele não deixa muito claro o que ela quer dizer, e não sei o que eu posso tirar, o que eu posso extrair daí. Bom, acho que é legal também mostrar um pouco aqui dos eletrocardiogramas, eu acho que é bem bacana, eu gosto de fazer sempre. Eu tive até um resultado de fibrilação atrial aqui, mas eu acredito que na verdade foi um erro aqui, eu fiz depois de um exercício ali, não estava seguindo todas as orientações que o relógio me dá, né? Então, você vê que são eletros com bastante ruído, né? Enfim, mas eu acho que já serve para alguma coisa, para identificar alguma coisa com certeza. A gente já ouviu vários casos, tanto de Apple Watch quanto Galaxy Watch, de pessoas que foram salvas ou alertadas pelo relógio de algo que poderia se tornar mais grave. Então eu sempre gosto de acompanhar e fazer, mas tenta não ficar muito noiado nesse recurso aqui, porque eu acho que também não faz bem. Bom, dito tudo isso, qual que é melhor, né? De fato, eu acho que o Watch Ultra trouxe sim melhorias nos sensores, eu acho que eles têm sim, talvez uma calibragem um pouquinho mais precisa na questão do sono, do exercício, mas nada surreal, tá? Eu acho que aqui você já tinha sensores que já eram muito otimizados, que já traziam uma questão bastante completa, mas eu acho que aqui sim tem uma evolução, e eu não tô falando isso só pela minha percepção, tem alguns outros vídeos aí que a gente já viu de testes mais científicos, eu vou colocar o link para um aqui, é em inglês, mas é um cara que é bastante cuidadoso com os dados, né? Ele é um cientista de dados de saúde, e ele faz testes aí mais precisos, mais rigorosos. O Watch Ultra se saiu melhor do que o Watch 5 Pro, mesmo assim, nos dados dele, na pesquisa dele, não ficou ali entre alguns smartwatches de outras marcas que ele considerou um pouco mais precisos nos dados, mas eu acho que se saiu bastante bem, e eu acho que são dados confiáveis, né? Então eu tenho gostado bastante da evolução, mas eu não desdenho do Watch 5 Pro, eu acho que ele ainda assim é uma opção com bastante precisão, com bastante recursos que são extremamente úteis hoje em dia. Onde você ganha aqui? Você ganha com uma tela maior, então isso também facilita ali, dependendo do tipo de exercício que você faz, do tipo de atividade. Você ganha com uma tela bem mais brilhante e com um sistema muito mais fluido aqui. Acho que dá para perceber no uso, no vídeo eu não sei se vou conseguir mostrar, mas você tem um sistema muito mais fluido aqui, porque você tem um processador mais rápido no Watch Ultra, você tem uma tela maior, mais brilhante, com uma qualidade absurda no Watch Ultra, eu não sei se fica claro no vídeo, mas a qualidade da tela aqui é maravilhosa, é uma tela linda, então esse tipo de melhoria foi muito bem-vinda. Claro, você tem também o botão aqui que para alguns atletas que fazem um exercício mais intenso pode ajudar bastante para você configurar ali múltiplos treinos, enfim, ter um atalho direto para começar o seu treino ou selecionar qual treino você vai fazer. Então sim, ele trouxe melhorias que são bastante úteis e eu acho que aí entra um grande diferencial. Mas o Watch 5 Pro já é muito acima do padrão, então ele também já vai atender muitas pessoas com os recursos que ele tem. E por um preço absurdamente menor, né? Então tem esse detalhe também. Bom, pessoal, vamos falar então da bateria. Depois eu quero fazer alguns testes aqui para vocês verem na prática algumas diferenças. Mas antes vamos falar da bateria. Então a gente tem aqui a mesma bateria de 590 mAh, que é um excelente tamanho para um relógio, mas que me frustrou um pouco. Porque assim, quando você vê que o Watch Ultra é um relógio sim maior, com uma espessura similar, mas é um relógio sim maior, eu fiquei um pouco frustrado que a Samsung poderia ter ido além, pelo menos na minha percepção. Se aqui eu já tinha 590, por que aqui eu não tenho mais de 600, né? Sei lá. Eu acho que poderia ter rolado essa tentativa quando se trata de um relógio Ultra, que poderia, sei lá, tentar uma semana de bateria, alguma coisa do tipo. Mas enfim, eles não foram, acho que colocaram outros recursos, empregaram outros recursos. Quando você vê que a espessura não é tão diferente, talvez faça sentido aqui você já tenha uma bateria grande e que era satisfatória, então a Samsung simplesmente não mexeu em time que estava ganhando. Bom, eu sempre tive uma autonomia bastante boa no Watch 5 Pro, comparável à autonomia do meu Galaxy Watch original, que também tinha uma baita de uma bateria, e óbvio, uma tela menor também, enfim, eram outros tempos, mas aquele relógio eu não deixava todos os recursos de saúde ligados, porque eu não via tanto uso, eu não sentia que eles eram tão úteis na época, não tinham tantas informações como tem hoje, e lá eu tinha, sei lá, 3, 4 dias de bateria tranquilamente. Aqui, sabendo que eu uso todos os recursos, eu sempre tive ali em torno, muito constantemente, de 2 dias e meio de bateria. Então eu chegava ali no segundo dia, eu já procuro carregar
para não ficar sem bateria no meio do dia. 2 dias e meio a 3, dependendo. Então ali eu tô falando dormindo, fazendo exercício todos os dias, usando, só tirando para tomar banho, basicamente. Então dormindo com o relógio, medindo tudo. E aqui no Watch Ultra eu posso dizer, não sei se felizmente ou infelizmente, que a bateria é muito similar. O que eu pude usar até agora foi em torno de 2 dias e meio a 3. Porém, tem um grande porém, que eu ativei hoje o LTE nele, como eu falei mais cedo no vídeo. Isso pode influenciar grandemente na bateria e eu vou ter que testar isso e dizer para vocês. Se a bateria cai para 2 dias, para 1 dia e meio, eu realmente espero que não, mas essa pode ser a grande diferença, porque aqui é uma versão só Wi-Fi e aqui é uma versão LTE. E se esse recurso consumir muito mais bateria, eu vou ter que dizer para vocês. Mas por enquanto, no meu uso, foi 2 dias e meio, é o que eu consegui chegar com o Watch Ultra. Talvez, eu pensei que pelo processador mais eficiente de 3 nanômetros, ele poderia ter sim uma bateria consideravelmente melhor, mas não fui além disso, tá? Eu acho que ali 2 dias e meio, ele já tá precisando carregar, mas não é um grande problema para mim. Eu consigo encaixar na minha rotina algumas recargas, eu tenho os carregadores sem fio aqui, o wireless, espalhados, e eu vou colocando ali rapidinho, eu faço algumas cargas. Eu raramente, inclusive, uso o carregador que vem na caixa, que inclusive é um pouquinho mais rápido para carregar. Mas essa é uma reclamação, né? Esse ano agora a Apple lançou os novos Apple Watch com um anúncio que foi o carregamento mais rápido. E a Samsung, para mim, tá pecando um pouco nisso. A gente podia ter um carregamento sem fio mais rápido aqui nesses relógios, considerando que ele tem uma bateria grande e que os usuários nem sempre têm tempo para ficar carregando na rotina, né? E aí vem mais uma questão que eu não sei se todos sabem e que eu fiquei bastante incomodado quando eu descobri. Vocês conhecem aqui o recurso, eu acredito que vocês conhecem o recurso Wireless Power Share, em que você simplesmente deixa tirar essa pulseira. Outro problema dessa pulseira aqui é que ele atrapalha para carregar. Você simplesmente coloca o seu relógio aqui em cima e ele vai carregar usando a energia do smartphone. Isso não é nenhuma novidade. E assim, quebra um galho, nesse relógio que tem uma bateria maior, já não é tão bom, porque demora bastante para carregar, se não tiver alinhadinho perfeito, ele para de carregar, então já não me salvava tanto assim nas viagens. Mas aqui no Watch Ultra isso simplesmente não funciona. Pode ver, estou encostando aqui, ele vai aparecer, esse carregador não é compatível. Acho que deu para vocês verem a mensagem ali. Aqui também, se não me engano, aparece. Não apareceu nada. Aproxime para carregar. Mas enfim, já testei isso de 1000 formas, já pesquisei e não funciona esse recurso mais no Watch Ultra. O que é uma pena, né? Porque eu acho que você perder a opção, por mais que ela não funcionasse tão bem, que ela fosse muito lenta, não estava mais me atendendo esse recurso para viagens e afins, era algo que eu gostava de ter. Então eu acho que é ruim quando você perde algo. Eles deveriam ter talvez melhorado o recurso, mas não tirado. E aí eu não sei porquê, se são sensores mais altos, acredito que essa seja uma justificativa, mas não sei se eu compro não essa desculpa. Bom, e agora já que estamos sem as pulseiras, vamos tirar aqui também, eu quero mostrar para vocês. Tem que apertar bastante aqui nessa pulseira do Watch Ultra. Eu juro que eu apanho muito para tirar essa pulseira. Pronto, consegui tirar a pulseira, então só para vocês verem os dois relógios sem pulseira, a espessura deles, os alto-falantes, embaixo. Eles têm aparências bem diferentes, né? E agora eu quero fazer alguns testes com vocês. Então vocês viram nas especificações que aqui a gente tem uma tela muito brilhante no Watch Ultra. A gente já tinha uma tela legal no Watch 5 Pro, mas vamos comparar então o brilho dessas telas. Vamos lá. Olha só, então aqui os dois estão no modo lanterna. Vou mostrar para vocês aqui, eu estou aumentando o brilho no máximo, mas o Watch 5 Pro já está no máximo. E agora o Watch Ultra, vamos lá. Agora sim, ele está no brilho máximo. E aí aqui eu vou até escurecer um pouco o estúdio, mas vocês veem que ali até o horário sumiu no vídeo, porque a tela é bastante brilhante. Opa, peraí, volta aqui, o Watch 5 Pro. Não desista de nós. Então, vamos lá. Opa, aí fui eu que errei. Pronto. Então tá aqui, bastante brilhante. Vamos escurecer aqui. Só pra... dá pra ver nesse ângulo que o Watch Ultra é sim mais brilhante. Olha só, fica bem claro quando eu ilumino aqui o ambiente,
que ele é mais brilhante, e aí quando eu volto a clarear, eu acho que fica claro que a tela de fato é mais brilhante, consideravelmente, notavelmente, mas a tela do Watch 5 Pro não é nada escura também. Bom, agora tem uma outra coisa que eu quero testar, que é o motor de vibração desses dois relógios. No Watch 5 Pro eu sempre achava que era um pouco simples a sensação mesmo, a resposta do motor tátil, motor de vibração, enquanto no Watch Ultra eu já vi que tem sim um upgrade, que é uma coisa que os Apple Watch fazem muito bem, e a Samsung estava pecando um pouco até então. E aqui no Watch Ultra eu vou tentar transmitir isso para vocês, de alguma forma, pelo microfone, para vocês perceberem a diferença no motor de vibração. Então vamos lá. Bom, espero que tenha ficado claro aí a diferença. Aqui no Watch 5 Pro você tem uma vibração um pouco mais simples, vamos dizer assim. Enquanto no Watch Ultra é um pouco mais rebuscada. E eu digo isso com propriedade, porque quando toca meu despertador com esse relógio no pulso, eu sinto um negócio ali mais, vamos dizer assim, mais presente e mais distinto do que eu senti aqui, que era uma vibração mais tradicional. Bom, e por fim eu quero fazer um comparativo aqui dos alto-falantes. Então vamos colocar aqui um toque em cada um. E aí a gente ouve aí para vocês sentirem qual que é mais alto. Os dois estão no volume máximo aqui. Vamos colocar primeiro no Watch 5 Pro e depois no Watch Ultra. Bom, posso estar ficando maluco, mas o som não é tão diferente assim. No Watch Ultra talvez levemente mais alto. Mas quando você ativa aquele modo Sirene, aí sim você tem um volume bastante alto. E isso já é bem interessante por si só. Bom, então acho que essas são as principais características que eu gostaria de mostrar para vocês, as diferenças. Vou voltar com as pulseiras aqui, vamos lá. Vamos tirar esse S24 Ultra daqui. E agora sim com as duas pulseiras. Eu voltei com outra aqui no Watch Ultra, porque na verdade é essa que eu estou usando. Eu vou até vestir aqui para vocês verem. Eu comprei no Mercado Livre mesmo, é uma pulseira simples. Ela não tem nada demais, mas ela tem aquela pegada do nylon, mais confortável, para dormir é excelente. É um preto bem básico, nada demais. Ela é de plástico, mas ela tem uma qualidade boa e um conforto absurdo. Olha aí o visual do Watch Ultra, eu acho que fica bem bacana. Quero investir em outras cores desse tipo de pulseira, porque o conforto para mim é sem igual. Inclusive é o tipo de pulseira que eu vinha usando no Watch 5 Pro. Também indico demais para quem dorme com o relógio, porque é muito confortável, dá para fazer exercício também. Só não indico para esportes aquáticos, aí eu acho que é mais legal procurar uma emborrachada mesmo. E também fica mais fácil de carregar o relógio nas bases sem fio do que com essa aqui, que você tem que tirar a pulseira, basicamente, porque ele não para em pé. Mas é isso, pessoal, vamos caminhar para a conclusão do vídeo. Eu acho que uma outra coisa que eu esqueci de citar anteriormente quando eu falei dos exercícios, porque não é algo que eu faço tanto, que é o esporte ao ar livre. Aqui você tem GPS dual band, você tem duas bandas de GPS, enquanto aqui você tem uma só. E a precisão do GPS aqui é notável. Entra naquela questão da precisão dos sensores, eu acho que você tem sim essas diferenças. Aqui também já era muito bom, era suficiente, mas para quem quer algo absurdamente preciso, não quer ter problema com os amigos no Strava, aqui já vai te atender melhor. Então fica também esse detalhe. E vamos à conclusão, finalmente, que esse vídeo ficou longo, eu prometi que não ia ficar, mas ficou. Vamos lá. Primeiro, vale a pena trocar. Quem tá com o Watch 5 Pro, vale a pena trocar pelo Watch Ultra? Eu vou dizer logo de cara, vale a pena sim. Mas você tem que fazer um bom negócio nessa troca. Não adianta você doar seu Watch 5 Pro, vender muito barato ou não fazer um bom negócio, e aí você pegar o Watch Ultra e pagar o que ele está custando hoje, na época do lançamento, na faixa dos R$4.000, R$3.500. Eu acho bastante caro.
Mas sim, se você conseguir fazer um bom negócio, eu, por exemplo, consegui vender para a Samsung o meu Watch 5 Pro por R$ 1.700, 1.000 de bônus, mais 700 no relógio, então eu achei que deu um negócio interessante e comprei o Watch Ultra. Fora isso, se você está satisfeito, se você não tem uma necessidade de LTE, que esse cara aqui já não tem, não vejo muito por que pular direto desesperadamente para o Watch Ultra, até porque você já tem um relógio super bacana aqui, com uma bateria excelente, sensores super precisos. Se você não tem nada extremo, que você sinta que o Watch 5 não está te atendendo, não tem por que ir para cá, a não ser que você goste do design, enfim, é uma questão muito pessoal. Mas em termos de relógio e tecnologia, aqui você está muito bem atendido. Aqui sim, você tem aquelas melhorias, a tela é mais legal, o sistema é mais rápido, o processador é mais rápido. Eu acho que tudo isso tem um uso melhor aqui, sem dúvidas. É uma evolução considerável. Mas aqui você já tem algo muito bom. Então, se você já está acostumado com o que tem aqui, você não testou o que tem aqui, você vai ser plenamente feliz. Agora, se você está pesquisando por um relógio mais avançado da Samsung, de repente você tem um relógio mais antigo, ou você tem uma Smart Band e você quer partir para um smartwatch, para qual desses dois você deve olhar? Será que você vai all-in e compra o Watch Ultra, ou você compra um Watch 5 Pro? E aqui, meus amigos, eu afirmo para vocês logo de cara, o melhor relógio, obviamente, é o Watch Ultra. Aqui eu não tenho o que falar. Eu acho que quase todos os pontos que eu mostrei aqui são favoráveis, tirando o carregamento sem fio ao Watch Ultra, o carregamento sem fio atrás do smartphone, que fique claro, são favoráveis ao Watch Ultra. Agora, por mais que o dobro do preço, aqui você está falando de um relógio entre R$ 1.000 e R$ 1.500, é mais ou menos o preço que você acha ali no mercado. Aqui é mais relógio pelo que custa, porque você está falando de um preço acessível para um relógio com acabamento em titânio, bateria excelente, para os padrões da Samsung, sensores completíssimos, composição. Esse aqui faz 95% do que esse aqui faz. Então, se você não precisa do LTE, que isso fique claro, e se você não liga para o design diferentão desse cara aqui, vai fundo no Watch 5 Pro, economiza uma grana, ou na verdade, de repente, isso aqui já é o que você está procurando no seu budget e você quer saber o quão diferente ele é do top de linha. Bom, aqui está a resposta. E eu digo, vá no Watch 5 Pro, não vai no Watch Classic, no Watch 6. Esse aqui é o melhor relógio da Samsung atualmente na relação custo-benefício para mim. Esse é o melhor relógio total e esse é o melhor relógio no custo-benefício. É o segundo melhor relógio no geral para mim, porque o Watch 5 Pro é um baita smartwatch, mais completo do que o Watch 6 e o Watch 6 Classic. Vai ter uma tela menor, sim, enfim, vai ter um processador um pouco pior, mas em todo o resto eu acho que ele compensa aí pelo que custa. É um absurdo a quantidade de tecnologia que você tem por esse preço, sério mesmo. Eu acho que vale muito a pena, é um relógio muito robusto que eu usei esse tempo todo e tá inteiraço, então eu recomendo super o Watch 5 Pro. Mas nesse comparativo eu tenho que dizer que o Watch Ultra é o superior. Então fica aí, pessoal. Vamos continuar essa conversa nos comentários, digam aí o que vocês acham de cada um, qual vocês têm, estão interessados em um deles, e a gente conversa mais nos comentários. Obrigado, valeu e tchau!